Olá pessoal, tudo bem? Esse aqui é o segundo vídeo com a temática entre a relação entre o cristão e a política, ou entre o cristão e o Estado. De que maneira nós, como cristãos, devemos entender o Estado, o governo político, a visão política, essas coisas. Esse é um tema bastante difícil e certamente tem bastante gente aqui no YouTube, nas redes sociais, que falam melhor do que eu. Mas eu queria falar do meu jeito, né? Quero falar do que eu tenho pensado sobre essas coisas, então por isso eu estou fazendo esse vídeo. Esses dias de eleição, nessa semana, hoje, domingo, daqui a pouco eu vou sair para votar também. Nesses últimos dias, muita gente está falando sobre esses assuntos, sobre esses temas. Então, se você procurar aqui no Facebook, você vai encontrar um monte de cristãos falando sobre eleição e vai encontrar um monte de cristão falando da sua maneira de enxergar a palavra de Deus. E quando eu estou falando, eu também estou falando da minha maneira de enxergar a palavra de Deus. Para quem não sabe, para quem não me conhece, eu sou membro de uma igreja reformada em São Paulo, a Igreja Batista da Palavra. Dizer que eu sou membro de uma igreja reformada já significa muita coisa para muita gente, mas talvez muita gente não sabe exatamente o que é ser um cristão reformado. De qualquer maneira, em outros vídeos eu vou abordar essas questões sobre o que é ser um cristão reformado. Mas você pode encontrar vários vídeos explicando o que é um cristão reformado, por exemplo, do pastor Augustus Nicodemos, do pastor Elber Campos Júnior, então, desculpe, do pastor Eber Campos Júnior. Então, tem vários vídeos que você pode encontrar aí sobre o cristão reformado. O vídeo de hoje, especificamente, eu vou falar sobre um assunto muito difícil, que está aí sendo discutido já há bastante tempo por conta das nossas eleições, que é a pena de morte, a pena capital. Muitos vídeos também já foram feitos sobre o assunto, tentando explicar a pena de morte à luz da Bíblia, se é compatível, se não é compatível. A gente escuta bastante coisa com relação a isso, e eu também pensei algumas coisas e por isso estou fazendo esse vídeo aqui. A primeira coisa que eu quero comentar com vocês é o fato da primeira vez em que isso aparece na Bíblia. A primeira menção que é feita sobre o pagamento da vida, né? Quando uma pessoa tira a vida de outra vida, a primeira menção que é feita sobre pena de morte, ao contrário do que talvez algumas pessoas possam pensar, não é com relação a Caim e Abel, visto que Caim matou Abel. A primeira vez que o texto aparece, ou que a menção é feita, é quando Noé sai da arca e Deus conversa com Noé, fazendo com ele uma aliança. Nesse sentido, Deus deixa muito claro para Noé o que deveria acontecer. Então, o texto é Gênesis capítulo 9, versículo 6. O texto começa assim: quem derramar sangue de homem, pelo homem o seu sangue será derramado. Portanto, a instituição da pena de morte, como um ato retributivo por um assassinato, tem o aspecto da justiça mais elevada que se pode conhecer, que é a justiça de Deus. Deus é o justo juiz. Deus é justo por natureza. Da mesma maneira que Deus é amor por natureza, da mesma maneira que Deus é bondoso por natureza, da mesma maneira que Deus é misericordioso por natureza. Então, a instituição do olho por olho, dente por dente, é muito anterior à lei de Moisés, como muita gente pode pensar. Então, bem antes de Moisés, Deus já falou: olha, aquele homem que derramar o sangue desse homem também vai ter que ser derramado. E é importante entender o porquê disso. Muitas vezes as pessoas que não conhecem o contexto bíblico e leem a Bíblia de uma maneira equivocada vão dizer que o Deus do Antigo Testamento é um Deus sanguinário, não misericordioso, um Deus
que exige sacrifício, morte de crianças, morte de animais, enquanto o Deus que é apresentado no Novo Testamento por intermédio de Jesus Cristo é um Deus que é amoroso, que é misericordioso, que perdoa e tudo mais. Essa é uma leitura bastante equivocada da palavra de Deus. Deus é um só e é o mesmo. Em todo o momento da história humana que ele se revelou, através dos homens que escreveram a palavra de Deus e através do povo com quem ele se relacionou, Deus é sempre o mesmo. Ele não muda a sua maneira de ser é eterna. Então Deus não pode mudar. O fato é que ele está instituindo a pena de morte como uma preservação da vida e com um aspecto de que a vida tem um valor elevadíssimo para ele. A perda da vida de uma pessoa, o assassinato de uma pessoa é um fato gravíssimo na ótica de Deus. E pelo fato ser gravíssimo na ótica de Deus, a punição para isso é também a morte de quem impetrou esse assassinato. Portanto, Deus, quando fala para Noé isso, fala fazendo com que Noé e as pessoas pensem justamente no valor que a vida tem, particularmente no valor que a vida humana tem. E a explicação para isso continua no próprio texto. Pois Deus fez o homem à sua imagem. É por isso que a vida humana é extremamente importante para Deus. É porque a vida humana foi feita à imagem de Deus, é porque o homem e a mulher foram feitos à imagem de Deus. É por isso que a vida humana tem esse valor todo. E, portanto, para que os homens pensem bem na hora de tentar cometer algum assassinato, na hora de querer cometer algum assassinato, Deus pune com a morte do assassino. É o mesmo Deus amoroso que não puniu de morte Caim, porque não tinha ninguém para matar Caim, a não ser seus pais. Mas Deus preserva a vida de Caim, ainda que o marque para que todo mundo possa ver o que aconteceu e possa não matar Caim. É o mesmo Deus que preserva a vida de Caim e agora está falando para Noé que se alguém for assassinado, quem cometeu esse assassinato deve ser punido com a morte também. E eu quero dar um salto bem grande agora para a gente pensar sobre a pena de morte e a pessoa de Jesus Cristo. Bom, por que isso? Porque as pessoas dizem, não, porque a pena de morte é incompatível com o que Jesus ensinou. A pena de morte é inconcebível com o ministério de Jesus. A pena de morte não se admite com o que Jesus ensinou. Afinal de contas, Jesus ensinou que nós temos que amar o nosso próximo como a nós mesmos. Jesus ensinou que a gente tem que orar até por aqueles que nos perseguem, temos que orar pelos que são nossos inimigos. Jesus ensinou que a gente tem que andar a segunda milha, que a gente tem que dar o outro lado do rosto. Jesus ensinou que a gente tem que dar a túnica e a capa quando nos pedem a roupa emprestada. A Bíblia nos ensina que temos que perdoar 70 vezes 7. Então, a pena de morte é absolutamente incompatível com o cristianismo, com o que Jesus ensinou. Será mesmo que a vida de Jesus não mostra a relação que ele teve com a pena de morte? Bom, em primeiro lugar, o que a gente tem que ressaltar é que em nenhum momento a Bíblia ensina que a pena de morte tem que ser impetrada por mim, pessoa física. Em nenhum momento a Bíblia diz que olho por olho, dente por dente, quem tem que fazer isso é a própria pessoa. A palavra de Deus mostra claramente que tanto a Igreja de Cristo, quanto o Estado, quanto o governo, são instituições divinas. E justamente por serem instituições divinas, o Estado e a Igreja, bem como a família, por exemplo, devem ser expressões do caráter de Deus. O Estado deve ser uma expressão da natureza de Deus.
E isso a gente lê no texto clássico que a gente está analisando, que é Romanos capítulo 13. Mas hoje eu não vou tratar desse texto de Romanos, vou tratar no próximo vídeo. E hoje eu quero falar então da relação de Jesus com a pena de morte. Quando Jesus foi instigado pelos fariseus sobre o pagamento de impostos, visto que o pagamento de impostos era algo exagerado que o Império Romano impunha aos judeus da época, os fariseus então vão questionar Jesus, tentando pegar Jesus em alguma contradição, e aí eles questionam se é certo o pagamento de tributos e impostos a Roma. Jesus então pede para que eles peguem um peixe, e ao abrir a boca do peixe, dentro da boca do peixe tem uma moeda. E ao perguntar de quem é o rosto naquela moeda, as pessoas respondem que o rosto que tem na moeda é de César. Portanto, Jesus afirma aquela célebre frase que ficou muito famosa: dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Jesus não está falando que o imposto é alto ou baixo, Jesus não está falando da corrupção que tinha no governo do Império Romano, Jesus não está falando inclusive de judeus que trabalhavam contra os judeus a favor de Roma, como por exemplo Mateus. Jesus não está fazendo uma declaração ou fazendo um discurso contra a corrupção de Roma, contra o imperialismo romano. É claro que todo imperialismo traz consigo a sua mão pesada e, obviamente, se existem abusos, se existem injustiças, é lógico que Jesus é contra isso tudo. Mas Jesus não está falando nada contra o Império Romano. O que Jesus está falando é que aquilo que é de César tem que ser dado a César, e aquilo que é de Deus tem que ser dado a Deus. Essa é a prerrogativa da vida do cristão. O cristão não tem abertura para sonegação de impostos. O cristão não tem abertura para enganar o governo. Aquilo que é do governo tem que ser dado ao governo, e aquilo que é de Deus tem que ser de Deus. É isso que Jesus está falando. Portanto, nessa passagem, Jesus não está indo contra a legislação do Império Romano. Quer dizer, então, que em alguma outra passagem, Jesus pode ter ido contra o Império Romano? Vamos ver. Então, Jesus vai ser interrogado por Pilatos. E aí Pilatos está lá interrogando Jesus, e num determinado momento Pilatos diz para Jesus: olha, você não teme? Eu tenho autoridade sobre a sua vida, eu posso mandar matar você, eu posso preservar a sua vida. Interessante é o que Jesus fez. Depois que Pilatos disse isso para Jesus, que Pilatos tinha poder para matar Jesus, por acaso Jesus se voltou contra essa lei lá em Roma? Por acaso Jesus se insurgiu contra essa fala de Pilatos? Por acaso Jesus chamou Pilatos de injusto, de ditador? Simplesmente Jesus não falou nada. Jesus não deu contra a legislação daquela época, e pelo contrário, Jesus ainda falou que toda a autoridade que Pilatos tinha derivava do próprio Deus. Ora, o fato de Pilatos ter autoridade derivada do próprio Deus não significa que Pilatos pode fazer qualquer coisa com essa autoridade. Mas o fato é que Jesus não deu contra a legislação da época. Jesus não falou nada contra a pena de morte. E olha que Jesus estava indo para a morte. Mas ainda a gente pode comentar algumas coisas além disso. Quando a gente olha para o momento da crucificação de Jesus, nós vemos alguns soldados romanos que estavam zombando de Jesus, cuspindo em Jesus, estavam brincando com a roupa de Jesus. Ao mesmo tempo, Jesus pede para que o Pai perdoe esses romanos, porque eles não estavam sabendo o que estavam fazendo. Veja que Jesus
nem pediu para que eles percebessem se aquilo era certo ou errado. Jesus, na crucificação, não falou que as leis romanas eram injustas. Se realmente Jesus considerasse aquilo injusto, será mesmo que Jesus não iria falar? Em todo o seu ministério, Jesus ensinou o que era certo e o que era reto, e no momento da sua crucificação, onde ele poderia ensinar muito sobre a pena de morte ser errada, por exemplo, Jesus fica quieto, Jesus não fala nada contra a pena de morte. E aí Jesus, quando é levantado, crucificado, ao lado dele, 2 ladrões que estão presos à cruz. Um destes ladrões zomba de Jesus, escarnece de Jesus, fala um monte de coisa contra Jesus, e Jesus não repreende esse ladrão. Quem repreende o ladrão é o outro ladrão, falando uma coisa assustadora. O ladrão que não está zombando de Jesus se vira para o outro ladrão e fala: olha, fica quieto, a gente está aqui na cruz por causa dos crimes que a gente cometeu. É certo que a gente está sofrendo, mas esse homem é justo. O próprio ladrão da cruz não vai contra a instituição da pena de morte no Império Romano, porque ele sabia que se ele cometesse algum crime, esse crime poderia ser pago com a pena de morte. Mesmo assim, Jesus nem conversa com aquele ladrão que estava zombando dele. Jesus não dá a mínima para aquele ladrão que está zombando, mas para o ladrão arrependido, para o ladrão que reconheceu que Jesus era o Salvador, Jesus também não virou para esse ladrão e falou assim: olha, agora que você reconheceu que eu sou Salvador, faça um discurso contra a pena de morte. Diga que a pena de morte é injustiça da parte do Estado. Veja, a pena de morte do Império Romano não era uma instituição de um homem matando outro homem, mas era a justa punição impetrada pelo Estado, cuja autoridade derivava do próprio Deus. Jesus se vira para o ladrão e não pede para o ladrão fazer comentários contra a pena de morte. Jesus assume que aquele ladrão está morrendo por justiça, porque cometeu uma série de crimes, e Jesus assegura a ele que naquele momento ele já estaria salvo. Realmente, a maneira com que Jesus se relaciona com a pena de morte é bem diferente da maneira como as outras pessoas têm falado nas redes sociais. Portanto, esses são alguns exemplos que mostram que Jesus, apesar de ser todo amoroso, Jesus não falou uma única palavra contra a pena de morte, contra a legislação que um Estado implantou. Então, a gente precisa pensar nessas coisas à luz do ministério de Jesus e não pegar uma ou outra coisa que a gente gosta do ministério de Jesus e fazer disso todo o ensino dele. Fica isso aí para a gente pensar. Se você quiser comentar, coloque seus comentários. Se você quiser se inscrever no canal, se inscreva. Aqui embaixo eu vou colocar um link para um texto que eu escrevi sobre esse assunto que você também pode ler e comentar se você quiser. Um abraço, Deus te abençoe e um bom domingo.